Aleluia. Aleluia. Boa tarde a todos. No precioso nome de Jesus. Boa tarde para Brasília também. E é um grande prazer ocupar esta plataforma mais uma vez para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis-me aqui mais uma vez, né? Foi muito interessante porque nós estávamos na fila do almoço e dois irmãos apertaram minha mão e disseram: é o senhor que prega no encerramento? Eu digo: eu acho que não, porque eu já preguei, né, sexta-feira. Mas nós estamos orando. Aí, olha que coisa interessante. Eu digo: bom, Deus sabe, continuem orando. Aí eu os deixei ali, caminhei uns 3 metros. O pastor César disse: estou em oração e quero que você pregue no encerramento. Então eu creio que é Deus, né? Eu creio que é Deus. Eu estou extremamente feliz por ter vindo. Meus companheiros de quarto, fantásticos. A amizade com o pastor César, sem igual. A comida das cozinheiras, excelente. Tudo tão maravilhoso. Aí a minha esposa me perguntou ontem, creio que ela está assistindo também, né? Um Deus te abençoe para ela também. Aí ela disse, porque a gente engordou um pouquinho, né? Aí ela disse: está se cuidando? Está complicado. A comida aqui é muito boa. Tá difícil. Eu acho que eu vou voltar com a melancia para o sul. Irmãos, apesar de, né, foi transmitido pela internet, mas estará à disposição de quem quiser também depois, né? As reuniões internas ou as reuniões entre os ministros foi fora de série. Ungido, claro, a verdade. E é essa verdade que cria essa atmosfera tão maravilhosa. Estou feliz por estar onde estou. Estou feliz por estar no companheirismo que estou. Ontem, o 64, não, é segredo, ninguém vai saber, irmão. O 64 pregou uma mensagem que eu fiquei com pena do pregador de hoje. Eu peço a Deus que Ele me ajude. Eu vou dar continuidade à mensagem de sexta. Tenho muita coisa aqui e espero que Deus me ajude, né, para caminhar entre os parágrafos e tópicos que eu tenho aqui. Eu vou
assim, bem com calma, sem pressa, né? Para que Deus, o que eu vou procurar e o que me interessa é que você entenda. Se eu pulo, se eu não pulo, isso aí é o de menos. Eu quero que você saia esclarecido, que você entenda. Todos os lugares onde eu preguei esta mensagem, esta linha, foi em todos os lugares Deus libertou pessoas, curou pessoas e aliviou corações que carregavam fardos terríveis, mesmo dentro da igreja. Então nós vamos ficar em pé para a leitura da palavra, Romanos 4, e eu vou pregar sobre a justificação pela fé. Os irmãos de Brasília, não sei se eles disseram assim nesta hora, de novo, porque eu preguei entre talvez umas 10 horas sobre esse assunto aqui, em vários cultos, né? Se essa gente de Brasília não vai para o céu, ninguém mais vai. Porque, mais ou menos, uma série de reuniões sobre o mesmo assunto. Talvez umas 10 horas ou mais. Lá vai de novo, irmãos de Brasília. Mas o povo aqui precisa, esta multidão precisa ouvir algo tão importante e essencial como é este assunto. Romanos 4. Muita atenção, vamos devagar, eu quero que você entenda, tá bom? Vamos devagar. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Viu? Não diante de Deus. Por quê? Porque obras humanas não atingem aquele nível de perfeição absoluta exigido por Deus. Sempre há falhas. Nossa humildade está salpicada de orgulho. A coisa não é pura. Só nele houve pureza. Em Jesus. Pureza, humildade pura. Amor puro. Né? Ele precisa de viver isso em nós. Amar em nós. Fazer tudo em nós pelo seu Espírito. Aí Paulo diz, ele não tem do que se gloriar, pode se gloriar diante de homens, mas não diante de Deus. Por exemplo, eu posso viver uma vida relativamente boa e você acha que eu sou um super crente, mas você não me conhece, você não conhece a vida secreta daquele irmão, daquela irmã, você conhece aparentemente, né? Agora, diante daquele que conhece tudo, quem pode se gloriar, irmã? Não, diante de Deus, é o que diz Paulo. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado, e esta é uma palavra maravilhosa, como justiça. Ora, aquele que faz, isso aí é obras, né? Fazendo, faz. Aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. O que quer dizer isso? Você trabalha numa firma, você é um empregado, então você trabalha aqueles 30 dias, e o salário que a firma te paga não é um presente,
não é um presente, é uma dívida. Se a dívida, ou se a loja não te paga, ou se a firma não te paga há 2 meses, você diz: a firma me deve 60 dias de trabalho, porque você fez, você trabalhou. Então não é um presente, o salário não é um presente, é uma dívida que a firma, ou que seja, tem contigo. Amém? Então, olha aqui. Mas aquele que não pratica, eu quero que vocês apanhem todos esses detalhezinhos, minuciosamente aqui. Mas aquele que não pratica, mas crê. Por isso diz, não vem das obras. Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Olha que coisa tremenda. Justiça, tem Bíblia que diga independentemente das obras? Tem Bíblia aí que diga assim, ali, lá, independentemente das obras. Eu vou explicar isso para ti hoje. Sem obras. Olha que coisa tremenda. Sem obras. Não pode ser por obras. Não pode. Porque são imperfeitas. Ele te justifica sem obras. Ele não leva em conta o que você fez ou deixou de fazer. Porque até o teu melhor é trapo de imundície. Justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Olha bem, ele imputa justiça e não imputa pecado. Que coisa, verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Olha o que ele vem selar: a justiça que vem pela fé. Quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Vamos orar. Peça a Deus entendimento. Peça a Deus: Senhor, me ajuda a entender este assunto tão importante. Ore por mim também. Senhor, permita que seu servo possa se expressar com clareza e unção, para que o povo seja ajudado. Pai, nós oramos com um coração aberto, com a petição que diz: quebra o nosso orgulho, para que o Senhor possa vir e nos ajudar e nos abençoar. Porque se houver soberba, se houver orgulho, a Bíblia diz que o Senhor resiste os soberbos. E resistir, diz o teu profeta, é dar as costas. E nós não desejamos que o Senhor nos dê as costas nesta tarde. Nós queremos que o Senhor aproxime. Nós queremos que o Senhor chegue perto, porque nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Ó Espírito da verdade, ajuda-me para que eu possa me expressar com clareza, nenhuma brecha, nenhum mal entendido, nenhuma coisa errada seja dita, e o Teu povo tenha um entendimento claro com a Tua ajuda, Senhor, para que saia abençoado, liberto, mais perto do Senhor. Ajuda os ministros, ajude a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Muito bem. Você adquire depois a mensagem de sexta, e esta seria uma
tipo uma continuação. Nós vimos sexta-feira que o pacto incondicional, toda a glória, né, vai para o Cordeiro. Toda a glória. Fiz um pacto condicional com vocês, vocês não deram conta, então eu vou assumir a responsabilidade, vou me fazer homem e serei a posteridade de Abraão, né, que dará conta do recado. Maravilhoso, maravilhosíssimo. Eu me empolgo não porque eu seja o pregador, né, mas o assunto em si, o conteúdo, faz a minha alma vibrar. E Cristo é a figura principal de toda a Bíblia. A Bíblia, a letra, a Bíblia, a palavra, o livro, aponta para esse homem. E aqui há uma coisa que eu achei interessante, eu quero ler para vocês. E veja se isto não é verdadeiro. O propósito de toda a doutrina, o valor de toda a instrução é levar-nos à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a doutrina não te conduz na direção da pessoa de Cristo, tem alguma coisa errada. Ela em si, qual o propósito da doutrina? Fazer do povo um bando de legalistas, pessoas que vivem de acordo com leis e letras e mandamentos? Não. É como eu comentava com alguns irmãos, ser dizimista não depende da letra. Não, porque está escrito isto. Não, basta ter o coração de Abraão. E ali há um dizimista. Qual a letra que Abraão tinha para dizimar? Qual o mandamento que Abraão tinha? Mas era um dizimista. Quando você começa a ter comunhão com Deus, a natureza de Deus começa a crescer dentro de você, essas coisas começam a acontecer com naturalidade na tua vida. Não precisa você ser forçado, alguém pôr o dedo em cima de uma escritura. A escritura está dentro de você, para começar, porque esse é o novo pacto. É a Bíblia já não mais do lado de fora em pedras, mas do lado de dentro. Escreverei as minhas leis nas suas mentes, nos seus corações. Aí você se torna uma epístola viva. Você sabe, até no natural você entende o dízimo, irmão. Quando o fluxo, quando não há fluxo, há doença. Por exemplo, quando não há um fluxo de ar, o que dá? Asma. O fluxo, de alguma forma, é interrompido. Vira asma, vira bronquite. O fluxo de sangue é interrompido e dá um infarte. E quando você interrompe o fluxo, ao não dizimar, porque você recebe, então você recebe e você dá e você recebe, e aí você cria o fluxo. Quando você interrompe de alguma forma o fluxo, não dando o seu dízimo ou a sua oferta, o que seja, você fica doente financeiramente. Você dá um infarte financeiro, dá um bronquite financeiro, que você interrompe o fluxo. É simples. E aqui diz:
o propósito de toda a doutrina. Se esse não for o propósito, tem alguma coisa errada. Porque examinais as Escrituras e elas dão testemunho de mim, apontam para Ele, o livro aponta para Ele, o homem Jesus Cristo. O propósito de toda a doutrina, o valor de toda a instrução é levar-nos à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A falta de entendimento desse ponto tem sido uma armadilha para muitos na igreja através dos séculos. Tem muita gente caindo nessa armadilha hoje. Você vê que eles acabaram com a pessoa de Jesus Cristo, acabaram com o Calvário de 2000 anos atrás. Eu ouvi um pregador dizendo assim: se você olhar para cima, procurando um Cristo lá em cima, um homem, você é um idólatra e é um católico. Você já imaginou um ministro da mensagem falando uma besteira dessa? O homem vem de longe para falar uma besteira dessas aqui no Brasil. Ou esse Cristo hemorrágico. Não, nós temos um Calvário do século XX, mensagem de acusação, Cristo crucificado pela segunda vez, você não deve olhar mais para aquele Calvário lá. Que isso? Para alguns cristãos professos, a armadilha é perturbar-se acerca do conhecimento. Essas pessoas já se acham numa posição falsa. Outros podem ver claramente que é para termos conhecimento, que as Escrituras nos concitam para isso, e assim eles se põem a buscar o conhecimento. Então o diabo entra e transforma isso numa coisa puramente intelectual. Olha se isso não é uma verdade. O resultado é que eles têm cabeças repletas de conhecimento e de doutrinas, mas os seus corações são frios e duros como pedras. O verdadeiro conhecimento cristão é conhecimento de uma pessoa. Aquele teólogo disse: o senhor não conhece muito bem a sua Bíblia, a palavra, irmão Brana. Ele diz: mas aqui há outro conhecimento que é mais importante. Eu conheço, você vê que é conhecimento também. Eu conheço, mas eu conheço muito bem o autor da Bíblia. Ele diz: e conhecê-lo é vida. O profeta diz bem assim: não é conhecer a sua palavra que é vida. Desse jeito, não é conhecer a sua palavra que é vida, é conhecê-lo. São João 17, esta é a vida eterna, ela é um conhecimento. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti somente como Deus, e é Jesus Cristo a quem enviaste. E porque é conhecimento de uma pessoa, leva ao amor, porque Ele é amor. Agora você diz: é muito simples. Isso aí é denominacional. Pois é. Vou ler o que um denominacional falou aqui na mensagem Liderança, de 31/10/65. Um denominacional aqui, eu vou citar aqui. Pregou quando? Um pouco menos de 2 meses antes dele partir. 31 de outubro, 31, quer dizer, outubro já foi embora, né? Então, novembro até o 24 de dezembro, quando ele partiu. Menos de 2 meses, um denominacional pregou uma mensagem chamada Liderança.
Irmão, é complicado. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. O seu sacerdote, parágrafo 58, o profeta diz: o seu sacerdote, seu líder, ou assim por diante, pode lhe ensinar a sua religião. Você, ouça, você pode aprender a mensagem, com M maiúsculo, que é a mensagem do mensageiro desta era. Você pode aprender a mensagem que estamos procurando ensinar, mas isso ainda não lhe dará a vida eterna. Você acha que é denominacionalismo? Ou é denominacionalismo crer diferente? Irmão, este homem abriu os selos, revelou os selos, revelou eras, revelou tanta coisa, e chega 2 meses antes de morrer e diz assim: você pode até aprender a mensagem que eu estou procurando ensinar, e isso não te dará vida eterna. Olha como ele diz: você tem que aceitar a pessoa, Jesus Cristo. Você entende isso? Todos vocês têm que aceitar a pessoa, Jesus Cristo, para ter vida eterna. Conhecê-lo é vida. Mas, às vezes, outra liderança pega tanta influência sobre nós. Vamos lá. Aleluia. Eu quero te mostrar uma coisa aqui. 1 Coríntios 2. Primeira Coríntios 2, 14. Três homens que Paulo menciona aqui. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Quem é o homem natural? O homem não regenerado, não nascido de novo, o ímpio. Ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, e o ímpio está espiritualmente morto. Ele tem um espírito, assim como tem uma alma e assim como tem um corpo. Não, quando se diz que o ímpio está espiritualmente morto, não significa a inexistência de seu espírito. O espírito está ali, ele tem um espírito, só que ele, por causa do pecado, não pode comungar com Deus, contactar com Deus. Está morto. Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, Efésios 2, capítulo 1. Não é que estávamos semi-mortos, não é que estávamos doentes, estávamos mortos. E Ele vos vivificou, né? Paulo diz: e Ele vos vivificou. Então o ímpio, você vê como Paulo diz, porque elas se discernem espiritualmente, ele não tem condições espirituais, capacidade espiritual para compreender as profundidades de Deus, as coisas de Deus, do reino. É necessária a regeneração, é necessário que Deus venha ali e ponha dentro daquele homem, daquela mulher, um espírito novo, um coração novo. Aí quando Deus vivifica espiritualmente aquela pessoa, ela passa a entender o que não entendia, gostar do que não gostava. Estou entendendo, estou gostando, alguma coisa mudou ali.
Compreende? O outro homem é o do verso 15. Mas o que é espiritual, quer dizer, o homem espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você vê que aqui Paulo mostra quem é o espiritual. É aquele que tem a mente de Cristo. Esse que tem a mente de Cristo, ele discerne bem tudo. Ele não tem confusão no seu interior. E de ninguém é discernido. Mas há um terceiro homem, que é do capítulo 3, verso 1. E ele diz: e eu, irmãos, e chamou de irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Os carnais foram chamados de irmãos por Paulo. E o que é um carnal? Ele diz: como meninos em Cristo. É um bebezinho, é um menininho em Cristo. Tem muito carrapicho nele. Alguns carrapichos são esses. Verso 2: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Quer dizer, incapacidade para ouvir certas coisas, certas verdades, certas coisas profundas de Deus, manjares. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, ó o carnal aí, contendas, característica de carnal, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sou carnal? Não, eu sou do César, não, eu sou do Wilmer, eu sou do fulano, eu sou do ciclano. Porventura não sois carnais? Aqui tem duas coisas aqui: Coré e o Nicolaíta. O que é o Nicolaíta? O Nicolaíta é aquele espírito que fica com o homem e não fica com Deus. Embora ele nunca vai admitir isso. Jamais. Jamais. Mas o Nicolaíta é aquele para quem a palavra do homem pesa mais para ele, tem mais valor para ele do que a palavra de Deus, embora ele nunca admita isso. Mas um exemplo de nicolaísmo, algo que Deus diz no Apocalipse que ele aborrece, você já leu, né? Nicolaíta é isto: mas irmão, você mostra o batismo para alguém, mas aqui está tão claro, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo nas águas. Ah, mas meu pastor não ensina assim. Nicolaíta. Mas aqui diz tão claro, não permito que a mulher ensine. Ah, minha igreja não ensina assim. Nicolaíta, fica com o homem e não fica com a palavra. Já o Coré é o contrário. Em um sentido é o contrário. O Coré fica com Deus, entre aspas, e não fica com o homem. Só que o problema é que esse homem que ele está deixando de lado é um homem de Deus. O Coré, ele diz assim: nós ficamos com Jeová, nós aceitamos Jeová, mas não aceitamos Moisés. Entendeu, irmão? Agora entendeu. Tá claro, né? Escuta, esta era está mergulhada no espírito de Coré. Não, nós precisamos do Espírito Santo, Cristo, eles dizem. Mas esse William Branham eu não aceito. Coré. Ele fica com Deus, porque não tem como você ficar com Deus se você rejeita um homem enviado por Deus. Porque é uma contradição. Por isso a Bíblia diz: contra
tradição de Coré. Não é assim que a Bíblia diz? Contradição, porque é uma contradição. Eu digo que estou com Cristo, com Deus, e rejeito um homem de Deus, um homem que Deus envia. E Jesus falou: quem vos rejeita, a mim me rejeita. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele estava perseguindo quem? A igreja. Mas ao perseguir a igreja, está perseguindo o próprio Cristo. Quer saber de uma coisa? Olha o grupinho de Corinto, os carnais. Eu sou de Paulo, e um grupinho, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E tinha um grupo que dizia: eu sou de Cristo. Oh, mãe. Esse parecia o mais espiritual, mas você vê que Paulo põe eles no mesmo bolinho. É tipo daqueles que dizem assim: não, a coisa hoje está difícil. Não, os pastores todos corrompidos, eu não aceito pastor, eu fico com a mensagem, eu não congrego em nenhum lugar. Ou Coré. Não, eu estou lá. Você já viu um espíritozinho assim já? Não congrego, eu estou em casa, eu leio as mensagens, eu oro, fico em casa, que é melhor do que ir na igreja, porque hoje a coisa está feia, está difícil. Vocês são, esses que falam assim, são aqueles que nos dias de Paulo dizia: e nós somos de Cristo. É fácil um evangelho isolado, um cristianismo isolado. Muito fácil ser crente em casa, lendo mensagem. Você não tem que vir aqui, não tem que suportar os mais fracos, não tem que orar quando há problemas, não é nada, é fácil. Então, esses que se queixam da falta de amor na igreja e de tantas coisas, são os que menos têm amor. Aquilo do qual se queixam é o que lhes falta também. Porque é fácil um cristianismo isolado, mas quando você tem que vir, e você vê a fraqueza de A, e de B, e de C, e que você tem que orar, e meu Deus ajuda, e ora, e tem misericórdia, e vai, aí exige mais de você. É como se diz normalmente: por que os cultos de oração são vazios? Eu vou te dizer por quê. Porque culto de pregação enche, culto de oração é meia dúzia. Mas sabe por quê? Porque no culto de pregação exige do pregador. Ele tem que estudar, ele tem que meditar, ele tem que jejuar. Mas culto de oração exige do povo. E aí você vê o nível do povo. É 5 minutos de oração e levanta para tomar um copo d'água, vai no banheiro 357 vezes e bebe, parece camelo. Aonde que cabe tanta água assim? Camelo, crente camelo. Água, uma e outra vez no bebedouro. Vai, por quê? Porque mostra o nível. O culto de oração exige do povo. É aí que você vê o teu nível. Ficar ali 1 hora, 40 minutos, sei lá, orando e clamando a Deus. Aí exige de você. É bem diferente. Mas olha, esses espíritos, você sabe que as profundezas de Satanás, eu tenho aqui, creio que eu tenho aqui, Apocalipse 2:24. Sabe o que o irmão Brana diz que é as profundezas de Satanás? Resumo das eras: uma trindade de doutrinas. Está lá, pode procurar. Resumo das eras. São vários parágrafos. Que trindade é essa? Existe a profundidade de Deus,
em 1 Coríntios 2:10, né? O Espírito esquadrinha até as profundidades, até a profundidade de Deus e as profundezas de Satanás. Que trindade é essa? O irmão Brando diz, começa com o nicolaísmo. O que é nicolaísmo? Mudança de mentes. A mente de Cristo é substituída pela mente humana. É isso, liderança humana. Eu acho, eu creio, é minha interpretação. E a mente de Cristo é substituída. E você sabe que esses cavalos, branco, preto, vermelho e baio, aí quando chega na morte, esses são os passos de como o diabo mata. Ele usa para matar um crente, para matar um lar, para matar um ministério. Primeiro ele começa com uma mudança de mente. Daqui a pouco você está pregando o que você acha que é. Já não tem mais a mente de Cristo, que é a mente da palavra. O que é a mente de Cristo? A maior batalha jamais pelejada trava-se na mente, diz o irmão Branham. Aí, quando você é tentado, essa tentação forma uma batalha na tua mente. Quando Jesus foi tentado, a tentação atingiu a mente de Cristo. E o que era a mente de Cristo? Uma mente cheia da palavra. Quando ele foi tentado e a maior batalha jamais pelejada se travou na mente dele, na mente de Cristo, como que ele reagiu? Está escrito. Então a mente de Cristo é uma mente cheia do que está escrito. Mas tem gente que nem lê a Bíblia. Tem gente que nem carrega a Bíblia quando vem para a igreja. Tem gente que só lê a Bíblia quando o pregador, uma vez por semana, diz: vamos ficar em pé e abrir as nossas Bíblias. Como é que pode ter a mente de Cristo? Então, olha aqui. Muda a mente, substitui uma mente pela outra. Esse é o nicolaísmo, que expulsa o Espírito Santo. Depois, como consequência disso, aí depois que o diabo, em um lar, em um ministério, o lar começa assim. Uma vez eu ia fazer um noivado, lá em Mato Seco, o pastor César conhece, e eu fui para o carro, e pedi: Senhor, me dá uma palavra para esses noivos. Olha o que veio no meu coração. As 3 atmosferas do Velho Testamento, de trás para frente. O irmão Branham disse que Israel vivia em 3 atmosferas. Quem lembra disso? A atmosfera do átrio, a atmosfera do lugar santo e a atmosfera do lugar santíssimo. O que veio foi assim, de trás para frente. E naquele noivado eu falei aos noivos: olha, muitos se casam e começam seu lar na atmosfera do lugar santíssimo. Uma atmosfera espiritual, tem culto doméstico, etc. Depois o tempo vai passando, coisas vão acontecendo e a atmosfera muda. E o casal passa para uma atmosfera inferior, do lugar santo. E as coisas continuam acontecendo, muito lixo é acumulado. Isso vai minando a atmosfera do lar, até que a outra mudança de atmosfera vai parar na atmosfera do átrio. Essa é a atmosfera das brigas, das contendas e do divórcio. Assim também acontece com o ministério. Ele vai mudando de atmosfera até que morre. Acontece nos lares, acontece com famílias, acontece com pessoas a nível individual. Ele muda a tua mente.
Oh, a palavra diz tal coisa. Mas eu acho que... Aí está o cavalo branco. Não, aí o pastor prega a palavra aqui. Não, mas é isso aqui, irmão. O profeta diz tal coisa. Mas eu acho que não é tão assim. O cavalo branco. É outra mente te dirigindo. É outra mente te guiando. Depois que você passa a se estribar em seu próprio entendimento, na sua própria mente, ele vem com um cavalo vermelho e traz guerra, tira a paz. Olha o lar como fica, a igreja como fica. Depois vem a escuridão e depois a morte. O nicolaísmo, diz o profeta, é o primeiro passo na direção da profundeza de Satanás. A segunda doutrina em direção às profundezas de Satanás é o balaanismo. E a terceira doutrina é o jezabelismo. Para quem quer anotar, nicolaísmo é Apocalipse 2,15, balaanismo é Apocalipse 2,14, jezabelismo Apocalipse 2,20. E Eva, ela entrou nas profundezas de Satanás, lá no Éden. Quando você pensa nisso e compara com aquele amor de Deus, foi lá nas profundezas para resgatar seus filhos. Isso é muito grande, porque o primeiro passo de Eva em direção ao nicolaísmo foi quando a serpente disse: ela diz, a palavra diz. Aí ele diz: mas não é bem assim. Isso é nicolaísmo. Ela caiu na rede do nicolaísmo. Teve mais peso, mais valor para ela a palavra da serpente do que a palavra de Deus. Aí ela se enredou no nicolaísmo. Aí ela deu um segundo passo, o balaanismo. O que é balaanismo, irmão? Balaanismo é a união dos semelhantes. Não era a serpente o que era mais semelhante ao gênero humano? Não é o balaanismo, a união, o concílio ecumênico, a união entre israelitas e moabitas, os parentes, os mais próximos, os semelhantes. Porque Israel vinha de Abrão, Moabe vinha de Ló com uma de suas filhas, e Ló era sobrinho de Abrão, então era parente. Então vamos fazer aqui um concílio ecumênico. É tudo igual. O irmão Branham diz: não somos iguais. Não somos iguais. Vós sois uma raça eleita, um povo adquirido pelo sangue de Deus. Mas olha se não foi a união. Você sabe que Eva não comeu maçã, irmão. Foi a união entre os semelhantes. Uma vez um rapaz falou: eu gosto tanto do senhor, pastor Wilmer, e do meu pastor também. Não sei por que vocês não caminham juntos. Vocês têm o mesmo profeta, têm o mesmo batismo, não creem em mulheres pregadoras, e isto e aquilo. Só tem uma coisinha que é diferente. Eu digo: tá bom, irmão. Vamos supor que eu tenho aqui 1 litro de água da melhor qualidade. 1 litro, uma garrafa de 1 litro. 99% é água pura, cristalina, maravilhosa, saborosa. E 1% é veneno. Eu dou uma mexidinha assim e dou para te beber. Você bebe? Não. Então por que espiritualmente você bebe? Essa coisa que você chama de coisinha é morte, é o que envenena a água. Eu não posso beber isso, porque a vida está em toda a palavra que sai da boca de Deus. 99% ainda é uma mentira.
noiva vive de toda a palavra. Toda a palavra. Aleluia. Nem só de pão viverá. Olha onde está a vida. Toda. Nós não temos um reformador, irmão. Nós não temos um pregadorzinho. Nós não temos um reformador nesta era. Temos um profeta que traz libertação total. Se Faraó negociasse com Lutero, ele deixava unhas para trás. Se negociasse com Wesley, e quantas unhas ficaram para trás? Quando chega num profeta como Moisés, como William Branham, diz: oh, não tem negociata. Ou sai todo mundo, não sai ninguém. Nenhuma unha ficará para trás. É uma libertação total. Aí uniu. Olha, aí ela entrou no terceiro passo. O jezabelismo é a parte mais profunda. Olha, é assim, ó, não tem onde descer mais. Ó, foi lá no fundão mesmo, no chão do inferno, profundeza, lá embaixo. Daqui para não tem mais nada. Chegou no fim. Sabe o que é o jezabelismo? Foi quando Eva, a igreja, tornou-se divulgadora de uma nova luz. Entra no meu site. Aqui tem um DVDzinho aqui que esclarece tudo. E começa a divulgar. Ela foi para seu Adão e disse: eu conheço uma coisa que você não conhece. Eu tenho uma revelação aqui. E isso é jezabelismo, o mais profundo das profundezas de Satanás. Eu deixo aqui a minha voz como uma testemunha. Ministros desta mensagem estão operando nas profundezas de Satanás, pregando novas luzes que não passa de uma doutrina anticristo, do inferno, do capeta e do diabo. Anos eu tenho dentro desta mensagem. Nunca me desviei, nem para a direita, nem para a esquerda. Nunca estive em cima de muro. Chegaram para mim e disseram: cuidado, você pode blasfemar. Blasfemar de quê? De uma mentira? Por falar contra uma mentira? O Espírito nos dá segurança. O Espírito nos dá a verdade. O Espírito nos dá o esclarecimento. Aí a Eva pega essa nova luz e leva para seu Adão. Ó, um CDzinho aqui, Adão, ó. Ó, Adão, ó. www. Ó, entra aqui que esclarece tudo, Adão. Ela se torna divulgadora de uma nova luz. E sabe que os membros estão indo no oba-oba dos pastores e divulgando a torto e direito coisas erradas, coisas falsas. O Espírito Santo nos foi dado para escapar dessas coisas. Aleluia. O Espírito Santo é tudo do que precisamos. Não temos um bispo, não temos um papa, não temos um cardeal. Nosso tutor é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Precisamos do Espírito Santo. Você sabe, o oposto do mal não é o bem, é a vida, é a outra árvore.
Porque o bem ainda está dentro da mesma árvore. Porque é ciência do bem e do mal, não é só do mal. É uma coisa sedutora, unção desgraçada do diabo, engana. Porque tem coisa boa ali, é o bem. Não é a árvore do mal, é a árvore do bem e do mal. E essa parte boa engana tanto. Ô pastor, como é que é, irmã? Não, pastor, minha filha, ela está namorando, o rapaz não é crente, mas é um bom rapaz. Não fuma, não bebe, trabalhador. Aí até pegou um da igreja, aí não deu em nada, foi horrível. Ó a parte boa da árvore errada te enganando, irmãzinho. Você deveria estar em desespero. Não, olha, não, quem é casado sabe. 17 de outubro agora eu completei 20 anos de casado. Quem é casado sabe que há algo mais do que ser bonzinho. Se precisa para manter um lar em pé, se precisa de Deus, se precisa do novo nascimento, se precisa do Espírito Santo. Porque esse bonzinho, naturalzinho aí, depois vira um malzinho, né? Desse jeito. Mas é a parte boa da árvore errada. O homem está espiritualmente morto. Eu vou ter que entrar no assunto, né? O homem está espiritualmente morto. Morto não pode discernir as coisas espirituais. Então Deus vem e cumpre Ezequiel 36. Te darei um novo espírito. Isso fala do teu espírito humano. Ele te vivifica espiritualmente. Aí você passa a discernir as coisas espirituais. Deus é espírito, demônio é espírito, anjo é espírito, né? A palavra de Deus é espírito. João 6,63. Minhas palavras são espírito e vida. Então você tem capacidade para lidar com o mundo espiritual. E isso aí é porque Deus vai atrás. Porque ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A pessoa diz: não, ninguém foi me chamar. Eu um dia deu vontade de ir na igreja e eu fui. Mas foi por quê? Quem que pôs essa vontade em ti? Porque ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, se você veio, é porque Deus trabalhou na tua vida e te trouxe a este lugar. Aleluia! Aleluia! Você poderia estar hoje em uma boate, em um baile, bebendo cachaça, se drogando, mas você está aqui nesta tarde porque Deus te trouxe. Aleluia! Ninguém pode. Jamais! Tire da cabeça que Deus te abandonou. Ninguém pode vir. Não foi você que quis, foi Ele que quis. Não há homem que busca Deus. Deus é quem busca o homem. Então Ele vem e Ele começou a boa obra. Se você está aqui e veio para a mensagem, veio para Cristo, ninguém pode se o Pai não trouxer. Então o Pai está lidando contigo. Começou uma boa obra. Agora Ele vai deixar no alicerce. Olha a parábola de Jesus. Diz: não deixa no alicerce, para que não diga: um homem que começou e não deu conta de terminar.
Então, se Ele começou, se você está aqui é porque Ele já começou. E se começou, Ele vai completar a sua obra até a sua vinda. Aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então você acha que Ele vai te abandonar? O diabo diz assim: mas você erra muito, você peca, você erra, você faz isso, faz aquilo. Olha, abra a Bíblia agora, para dar um muro na cara do diabo nesta tarde. Abra a Bíblia em Marcos 16. Vamos lá, Marcos 16. Alguém tem um lenço aí? Uma toalha, um lenço? Tem aqui? Glória a Deus! Marcos 16, igreja. Aguenta aí que tem coisa boa. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. Detalhe: por que a pedra foi revolvida? Será que é para Jesus, para que Jesus pudesse sair? Jesus atravessou paredes, se apresentou naquele corpo glorificado e disse assim: paz seja convosco. Não precisou tocar a campainha, bater na porta, que abrisse uma janela, tudo trancado, janelas fechadas, portas fechadas. Ele atravessou a parede, paz seja convosco. A pedra não foi tirada para que Jesus pudesse sair, a pedra foi tirada para que os homens pudessem entrar e testificar que Ele ressuscitou. Foi tirada para que João pudesse entrar, Pedro pudesse entrar e saísse testificando aos quatro ventos: Ele vive, Ele vive, Ele vive. Verso 5: e entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida. Roupa comprida, né? Não era um bermudão, não, né? Um anjo lá, bermudão, bem maneiro, bermudão. E aí, girls? Roupa comprida, branca. E ficaram espantadas. Agora escuta aqui, pega isso. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Você sabe que ele está ouvindo a minha pregação nesta noite. Não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, olha, pega isto. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Como assim? Como assim? Não era suficiente dizer: ide e dizei aos meus discípulos, ou a seus discípulos? Pedro não era discípulo. Não era suficiente dizer: fale aos discípulos, e isso incluiria Pedro? Não era suficiente, irmão? Por que disse a seus discípulos e a Pedro? Pedro estava arrasado, Pedro tinha negado, Pedro estava fraco. Mas o céu não se esqueceu de Pedro. Isso vale para você, que às vezes está arrasada, que comete falhas, que pensa que Deus te abandonou. Mas o céu pensa em você.
imagina o choque que aquele homem recebeu. O anjo disse para falar para vocês, os discípulos, e para ti, Pedro. Que choque! Que choque! Eu que pensava que ele já tinha me descartado, porque eu falhei. Não! Nosso Deus é grande! Nosso Deus é cheio de amor! Nós não compreendemos essa misericórdia e esse amor. Quando nós pensamos que Ele está nos chutando, Ele quer nos abraçar, nos dar uma nova chance para reerguer a nossa vida. Legalistas, olha, a graça não é obras. Romanos 11:6 diz que se é por graça não é por obras, porque se é por obras já não é graça, a graça deixa de ser graça. Romanos 11:6. Presta atenção. O filho pródigo vem, mau hálito, fedendo a porco, sujo, maltrapilho, fedorento. O que houve primeiro, igreja? Um banho urgente ou um abraço amoroso? O que houve primeiro, igreja? Isso é graça, 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 graça. Fedendo a cigarro, fedendo a maconha. Aí você tampa o nariz e manda ele tomar um banho. Você quer conversar comigo? Toma banho primeiro. Isso não é Deus, isso não é graça, isso não é Jesus Cristo, isso não é parábola da Bíblia. Olha a graça que nós pregamos. Olha o tipo de graça. Como é que é a samaritana? Eu tive 5 maridos. Como é que é? Eu tenho 5 divórcios na minha vida. Não, aí, bom. Primeiro, assim, a senhora tem que ler casamento e divórcio, né? E veja os parágrafos ali, porque ele pode, ela não, as coisas lá. Irmão, mulher tinha conhecimento, tinha uma pequena luz, diz o irmão Branco, uma pequena luz, sabia que o Messias ia vir um dia. Olha o que Jesus ofereceu o batismo com o Espírito Santo para aquela mulher. Você teria coragem de fazer isso? Olha, o que nós chamamos de graça não tem nada a ver com graça, porque nós primeiro jogamos diante da pessoa uma lista de coisas como pré-requisitos que ela tem que ter para achar graça. Nunca vi uma coisa dessa. Olha, coisas que ela tem que fazer para achar graça. Como assim? Graça é favor o quê? Imerecido. Quer dizer, você não fez nada para merecer, mas Ele te alcança. Isso é graça. Irmão, olha aqui. Olha aqui. Deus, este plano. Você quer ver uma coisa maravilhosa aqui? 1 Crônicas 1, genealogia. Ninguém gosta de genealogia, né? Quem gosta de genealogia aqui? Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. Os primeiros 4 versículos de 1 Crônicas 1. Tem alguns que nem sabem para que lado fica Crônicas, porque esse aí ninguém lê, 9 capítulos de fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. Adão, olha como começa o livro, olha que bênção.
Adão, Sete, Enos, Quenã, Maalalel, Jared, Enoque, Metuselá, o Matusalém, Lameque, Noé. Vou parar no Noé. Você acha que isso aqui não é inspiração? Não é inspirado? Essa Bíblia não é inspirada? É só nome, pastor. Eu não achei nada de inspiração aí. Só contou. Então deixa eu abrir teus olhos um pouquinho. Adão significa homem. Sete significa apontado, apontar. Enos, mortal. Cainã, aflição ou sofrimento. Maalalel, o Deus bendito. Jared significa descerá. Enoque, ensinando ou ensinamento. Lameque, desesperado. Noé significa descanso. Se você pega tudo junto, diz: ao homem é apontada mortal aflição, mas o Deus bendito descerá, ensinando que sua morte trará ao desesperado descanso. Ao plano da redenção. Esse descanso é o batismo com o Espírito Santo. Jesus vai convidar até crentes hoje que estão cansados, oprimidos. Tenho viajado e tenho visto isso. Você precisa ver as pessoas cumprimentando a gente com lágrimas. Pastor, meu fardo se foi, me aliviou, eu estava cansada, eu estava pensando em desistir, aquilo que o Senhor falou lá, era eu. Estou falando de crentes que precisam ouvir e vão ouvir nesta noite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Crentes que estão tentando agradar a Deus pelas suas próprias forças, alcançar olha, preste atenção. A justificação pela fé não é um processo, é um ato declarativo de Deus. É uma coisa que acontece, é uma coisa instantânea. É uma declaração forense, é uma coisa judicial, que acontece diante do tribunal de Deus. Você não dava conta de produzir obras perfeitas, ações perfeitas para que Deus pudesse te aceitar. O teu melhor é trapo de imundície, como foi dito sexta-feira. Então, Deus fez um pacto incondicional, onde Ele mesmo se encarregou de fazer a nossa parte, viver por nós. Jesus não só morreu por você, mas também viveu por você. Porque se Ele não tivesse vivido por você, se Ele tivesse chegado na hora da morte com uma vida imperfeita, do que adiantaria? Com algum pecado, algum cisquinho, alguma coisinha? Nada. Morreu por você e viveu por você. Então escuta. Você não tem nada. O irmão Branham diz assim: nada trago em minhas mãos. Somente crer. Somente crer. Depois de você ouvir essa mensagem, você vai cantar esse hino de uma maneira totalmente diferente. Ele viveu uma vida perfeita. Agora, me dá sua atenção. Concentra aqui. Viveu uma vida perfeita. Nunca pecou, nem em olhares, nem em ações, nem em palavras, nem em pensamentos, nada. Então, Deus diz: você crê? Você diz: creio, Senhor. Você crê em meu filho, em Jesus? Creio. Quando você crê, naquele instante em que você professa fé em Jesus Cristo, Deus te declara justo, santo e perfeito aos seus olhos.
diante dele. Como falamos, ele te dá um manto de justiça, Isaías 61:10. Um manto de justiça. Ai do homem, às vezes as pessoas, olha, chega dia noite da ceia, não, hoje, esse mês eu me comportei relativamente bem, eu vou participar da ceia hoje. Irmão, por melhor que você tenha se comportado, digno da ceia é aquele que vem com esse manto de justiça para a mesa da ceia, dizendo: Senhor, eu vou beber daquilo que simboliza teu sangue. Eu estou olhando para teu sangue, estou olhando para a tua justiça, estou olhando para esse manto de justiça, que não é meu, que é teu. Deus te declara justo, perfeito, santo, aos olhos dele. Não é um processo, entendam, ou você vai confundir com a segunda etapa, que é a santificação. A santificação é um processo que dura a vida toda, e durante esse processo você nunca alcançará a perfeição absoluta. Sempre haverá falhas, sempre haverá erros, sempre haverá coisas que você deve se confessar, se libertar, se desfazer delas. Você não pode carregar essas coisas. Quanto o irmão aguenta sem tomar banho? Nem um dia. Está vendo? Parece que algumas esposas dizem: viu? Às vezes tu não toma banho antes de deitar. Está vendo? Fala a Deus. Pois é. Irmã, e a senhora? Quanto? Irmã de vermelho aqui. Quantos dias, semanas? Não? Não, de jeito nenhum. Ui, eu chego do trabalho suado e coisa, um banho. Tudo bem. E na alma, quantos dias você aguenta com a sujeira ali? Porque às vezes você fica 3 dias emburrado, isso é sujeira. Fica às vezes com uma mágoa por anos, isso é sujeira. O que você não tolera no corpo, você tolera na alma. Saquinho de lixo na cozinha. Não, pastor, é máximo 2. Falo para o meu menino: leva lá para fora. Pois é. E na alma? Quantos saquinhos de lixo você tolera? O que você não tolera na cozinha, você tolera na mente e no coração. A pior greve que eu enfrentei em Brasília, sabe qual foi? Do caminhão do lixo. Houve greve bancária, dos correios, e não sei mais o que, mas quando os caminhões do lixo fizeram greve, misericórdia. A gente amontoava lixo do lado de fora do prédio, e os cachorros vinham, rasgavam, espalhavam tudo, horrível para chegar naquele prédio. Horrível. Você não pode tolerar isso. Confesse seus pecados, porque isso é santificação. Eu contei a história de uma irmã lá da África, uma irmã da tribo Zulu. O marido morreu, ela se largou na vida, não tomava banho, não trocava de roupa, passou muito tempo assim. Foi evangelizada, veio para Cristo, e as irmãs não tinham coragem de mandar ela tomar banho. Aí o que a gente faz? Novinha na fé, não queriam ofendê-la,
Já sei. Uma delas teve uma ideia. Vamos dar para ela um vestido novo. Ela vai ter que trocar. Ela chorou. Quando presentearam ela chorou. Que alegria, que felicidade. No outro domingo, e quando ela entrava na igreja, misericórdia. Aí no outro domingo, o povo contente, feliz, batendo para de repente aquele mau cheiro assim, invadiu o tabernáculo. Quando olharam, a irmã com um vestido novo por cima do velho. Quem acha ridículo isso? Levanta a mão. Quem acha ridículo? Ridículo. Quantas vezes nós fazemos assim? Colocamos uma veste de aparência em cima da sujeira, da caatinga, do mau cheiro, das vestes velhas, dos pecados não confessados. Aí chegamos na igreja. Aí irmão, Deus te abençoe. Aí, como esse nariz não foi programado para sentir cheiro espiritual, está tudo bem. Você fica cheiroso, perfumado, terninho. O irmão, que bom o seu perfume. Mas quando o Deus você vê que Isaac foi pelo cheiro, né? Meu filho, chega mais perto, né? Chega mais perto. Deus faz assim também com seus filhos. Está em cheiro de pecado não confessado aí. Tem cheiro ruim. Aí você somente colocou uma capa, uma veste de aparência. Você não engana Deus. Confesse seus pecados. Santificação é um processo, dura a vida toda. Dura a vida toda. E você não alcança a perfeição absoluta. Mesmo uma pessoa do nível de Paulo ou do profeta desta era, não há perfeição absoluta. Ela transpassa esta vida, ela vai além desta vida, e quando chega na glorificação, justificação, ela te salva. Você encontra na Bíblia, quem já encontrou na Bíblia assim? Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Aí, como é que é então? Fui, ou serei, ou estou sendo, fica aquela confusão. Tudo está certo. Tudo está certo, porque quando diz que fomos salvos, está falando da justificação pela fé. Fomos, o que nos salva, nos salvou do castigo, da punição do pecado passado. Quando diz que estamos sendo salvos, fala da santificação. Estamos sendo salvos do poder do pecado para viver uma vida santa. E seremos salvos, está falando da glorificação, quando seremos livres da presença do pecado, para não pecar mais. Justificação te livra da punição do pecado, santificação te livra do poder do pecado, e a glorificação te livra da presença do pecado. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, Deus não é um processo. Se isso é tudo que você entendeu da mensagem dessa noite, estou feliz. Só isso aqui, não é um processo. Não estão incluídas obras. Vamos dizer que dentro do perímetro da justificação, Deus não leva em conta o que você fez ou deixou de fazer. Não vem das obras. É sem obras. Eu li para vocês em Romanos 4, sem obra. Por quê? Porque não prestam as nossas obras, são imperfeitas. Então, dentro do perímetro da justificação, as únicas obras que Deus considera são as de Cristo, que são creditadas na tua conta pela fé, quando você crê. Diz, sem obras. Quantos lembram disso que lemos no começo? Sem obras, independente das obras,
não é um processo, é um ato declarativo. Ele te declara justo aos seus olhos, porque você creu. E então, essa fé que te justifica, por ser genuína, vai produzir o quê? Obras. Se a pessoa diz, olha, eu fui justificado sem obras, então eu posso cobiçar, nunca foi. Porque fé genuína que justifica uma pessoa não produz essa classe de fruto. Se a justificação não desembocar na santificação, ela não é correta. Porque a fé sem obras é o quê? Morta. Não, eu creio em Jesus, fui justificado. E então imediatamente essa fé não produz uma vida temente a Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Irmão, dentro do perímetro da justificação, não entram em consideração as nossas obras. Olha que coisa tremenda o profeta diz nas eras da igreja, era de Filadélfia, 30 e 35. Eu sou tão grato, pois que minha santidade não é de mim mesmo. Ele me deu um manto. Ele me declarou justo. O que eu fiz? Nada, porque não é processo. Ele não considera o que eu faço, deixo de fazer. Ele me dá fé para crer em Jesus, nele, na pessoa dele. Quem nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio nele, na pessoa dele, no que ele fez por você. Não, nele. Nele. É simples. Às vezes nós temos a cabeça tão cheia de conhecimento. Se tem um homem morrendo ali, 3 minutos de vida, o que eu faço, Senhor, para esse homem não se perder? Começa pelo cavalo branco, semente da serpente, Nova Jerusalém. Meu Deus, me ajuda. Fala de Jesus para ele. Jesus o Salvador. Jesus. Teve um coitado: pastor, estou morrendo, tem 3 minutos, o que o senhor pode fazer por mim em 3 minutos? Diz, o pastor desesperado, a única coisa que eu posso fazer é um miojo. É um miojo. Tem 3 minutos. Eu faço um miojo em 3 minutos. Peraí, não morre não. Você compreende? Que tristeza, irmão. Eu sou feliz porque eu estou em Cristo. Quem está feliz aqui? Olha, com todos os seus maravilhosos atributos de justiça imputados a mim, conferidos a mim, bendito seja Deus para todos sempre. Agora olha o 35. Olha o 35. Ora, obras é uma coisa ótima, mas elas não salvam. Por quê? Porque há imperfeição nelas. Deus não te justifica porque a justificação não é Deus te tornando santo, é Deus te declarando santo. Porque esse tornar-se santo é na santificação. Você não pode confundir justificação com santificação. Santificação é um processo no qual Deus te torna santo, vai te libertando, né? Mas a justificação é uma declaração, Ele te declara justo. É um ato declarativo, feito diante do tribunal de Deus, uma coisa instantânea ali. Não são consideradas tuas obras, mas as dele. Não, é sem obras. Justificado pela fé sem obras. Meu Deus, que tema. Que tema, irmão. Olha,
elas não tornam vocês perfeitos. É Cristo ou então perecer. Porque aonde você vai arranjar a obra perfeita para Ele te justificar? Fora de Cristo, aonde? Então, realmente é Cristo ou perecer. Só Ele é Salvador, só Ele é grande, só Ele é perfeito. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Cordeiro de Deus. Aleluia! Eu quero que Jesus se torne mais doce para você nesta noite. Que você saia enamorado, apaixonado de Jesus Cristo. É Cristo ou então perecer. Escuta. E não é nem mesmo Cristo e obras. Ouviu? Nem mesmo é Cristo e obras, porque dentro do perímetro da justificação não são levadas em conta obras, é sem obras. Independente das obras, o que Deus considera são as obras dele e a tua fé que ele te deu, porque não vem de vós, é dom de Deus. Então você crê e ele te declara, não te torna justo, ele te declara justo. É uma declaração forense, é um ato declarativo. Aí você entra em um processo que é a santificação, que você não terá perfeição absoluta. Você só será perfeito mesmo para não pecar mais na glorificação, quando o teu corpo for transformado. Eu vou apressar aqui para o final aqui. Não é nem mesmo Cristo e obras, é Cristo somente. Filadélfia 35. Nesta era começaram os anos do arminianismo, na era de Filadélfia, que não creem em Cristo como a realidade. O arminiano, ele não canta nada senão o sangue, né? Uma pessoa que tem luz sobre a justificação, ela canta nada senão o sangue, somente o sangue me basta, somente o sangue. Esse assunto de sangue é bem sério, né? Mas o arminiano não pode cantar esse hino, somente o sangue, somente o sangue. Ele canta assim, diz o profeta: nada senão o sangue e minha própria conduta. Na justificação não entra conduta, o que você fez, deixou de fazer. Só o que Jesus fez e deixou de fazer é o que conta. E a tua parte qual é, irmã? Você creu. Você creu e Ele te declara justo. Não é processo. Não é processo. Quantas vezes você leu Tiago 5? A oração do justo pode muito em seus efeitos, mas você se acha indigno. Esse justo, eu não sou justo, porque eu tenho tantos pecados, eu tenho tantas falhas, tantos erros. Irmão, se você entende isto que eu estou ensinando nesta noite, você passará a ser eficaz na oração, porque você é justo sim. Eu vou fazer uma pergunta aqui: quantos aqui creram genuinamente no Senhor Jesus Cristo? Levanta a mão, bem alto. Quando você creu, houve uma declaração do grande juiz. Ele te declarou justo, santo e perfeito aos seus olhos. Não é um processo, irmão. É no momento que você diz eu creio, Ele diz então você é justo aos meus olhos. E com esse manto de justiça eu posso ajoelhar e fazer a oração do justo, que pode muito em seus efeitos.
Você confunde justificação com santificação. Então você espera chegar num certo nível, que esse nível nunca chega. Aí quando chegar num certo nível, quando assim que eu não vou errar mais, quando vai ser então? Vai estar assim, ó, sem dente, velhinha. Estou esperando o nível, estou esperando. Irmão, não. A santificação é um processo. Você comete erros, vem, confessa, se arrepende, chora diante de Deus. Mas justificação não é processo. Justificação não tem nada a ver com tuas obras, não tem nada a ver com o que você fez, deixou de fazer. É justificados pela fé. Você crê e Ele te declara. Não é que Ele te torna justo, Ele te declara justo aos seus olhos. Aí você pega aquele manto ali, que nem eu falei que sexta-feira, você pega aquele manto. Se Jesus fosse diante do trono branco, Cordeiro Santo, nenhum digno, só Ele, só Ele. Se Ele chegasse diante do trono branco e Deus vasculhasse a vida de pensamentos daquele Cordeiro, não acharia pecado. As palavras, 33 anos e meio de vida aqui na terra, nunca pecou, irmão. Esse é o teu Deus, irmão. Esse é o teu Deus, irmão. Aquele que deu a vida por ti, meu irmão. Nunca errou, nunca pecou, nunca houve engano na sua boca. Você precisaria viver uma vida dessas, mas você não dá conta então que há justificação pela fé e imputação. Eu creio e Deus acredita na minha conta a justiça dEle, a perfeição dEle, a retidão dEle. Agora, neste instante, eu sou justo e perfeito aos olhos de Deus, por causa do manto. Aleluia! Aleluia! Você pode ajoelhar agora, você pode fazer a oração de um justo que diz: pode muito. O diabo vai ser chutado deste recinto, vai ser chutado pela verdade do Evangelho. Agora, quando os justos começam a orar, pode muito. Então diz: meu filho está nas drogas. Então aqui vai uma oração que pode muito. Mas você é isto e aquilo. Ó, Satanás, ó o manto aqui, ó. Mas olha o que você fez. Satanás, é justificação pela fé sem obras. Mas você não é santa. Pela fé sou. Sou perfeita, sou santa, e não acha mancha em mim. Mas você erra. Isso aí já é santificação, Satanás. Isso aí é outra história. Isso aí é outra história. Isso aí é o processo no qual eu estou, Deus me ajudando, me libertando. Você imagina com esta luz, estas pessoas que estão aqui nesta noite, com esta luz, com esse manto aqui, qual é o capeta, qual é a doença, qual é o demônio, qual é o vício, qual é a droga que pode resistir à oração destes justos que foram justificados pela fé, sem obras? Aleluia! Do ponto de vista da santificação, eu não sou perfeito, mas pela justificação, eu sou perfeito sim. Filipenses capítulo 3, Paulo diz assim: não pretendo ter alcançado e não creio ser perfeito. Não sou perfeito. 3 versículos abaixo diz: nós que somos perfeitos. Porque quando ele fala do ponto de vista da santificação, não há perfeição absoluta.
Há um coração que teme a Deus, que quer fazer o melhor para Deus, que ama, mas que comete erros, que tropeça. Mas do ponto de vista da justificação, que não é um processo, neste momento, aqui, enquanto você está olhando para mim, você é justo. Aí na tua alma, assim, ao redor da tua alma, ao redor da tua alma, há um manto de justiça dele. Mombrano diz: quando você, mas Deus, eu acho que Deus não gosta muito de mim. Olha, quando ele vê, não você, mas esse manto aí, ó, ao redor do teu coração, da tua alma, ele é as mesmas palavras que ele usou para Jesus no Jordão. Ele usa: esta é a minha filha amada, em quem me comprazo. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A santificação é resultado da justificação genuína, não pré-requisito para ser justificado. Que tal a gente usar esse manto para expulsar demônios agora? Que tal? Olha, o arminiano não diz, somente o sangue, ele diz, nada senão o sangue e minha própria conduta. Ora, eu creio em boa conduta, diz o profeta. Se vocês são salvos, vocês agirão corretamente. Já temos notado isto, mas deixe-me dizer-lhe agora: salvação, está ouvindo? Salvação não é Jesus e algo mais. A santificação, você vai aperfeiçoando a santificação, não é? 2 Coríntios 7, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Você vai aperfeiçoando. Agora, como é que você aperfeiçoa a justiça de Cristo? Como? Se já é perfeita. Você compreende o que é a justificação pela fé? Então eu vou te convidar agora. Aqui, ó, parei. Outra vez que eu venha, eu amplio mais esse assunto, hein? Que tal usar esse manto agora para resgatar filho? Que tal usar esse manto agora para curar enfermos? Que tal usar esse manto agora para forçar a retirada do diabo? Que tal nos colocarmos em pé agora? O que é que te incomoda? A oração eficaz de um justo pode muito. Aí você vai dizer, aí o diabo vai cochichar, mas você erra muito isto ou aquilo. Satanás, isso aí é santificação. Não vem com essa conversa mole não. O pastor explicou bem direitinho o que é uma coisa. Eu vou errar, e quando eu errar eu vou confessar e me arrepender, porque dói quando eu peco e quando eu entristeço o Espírito Santo. Mas agora Satanás é justificação pela fé sem obras. É diferente. Agora são as obras dele, a perfeição dele, a santidade dele, que foi creditada na minha conta, foi transferido para a minha conta, e agora eu vou vestir o manto da justiça. Isaías 61:10, ele me deu um manto de justiça. Você pode vestir agora pela fé esse manto. Então que tal começar a orar aí, irmãzinha? Olhando por esta perspectiva, por este ângulo. Que tal fechar os olhos e começar a empurrar o diabo para longe? Que tal fechar os olhos e começar a fazer a oração eficaz agora? Repreenda o espírito que prende teu filho. Repreenda essa enfermidade. Deus vai curar pessoas aqui, porque Ele já as curou. Vamos lá, igreja, usando o manto agora.
Usando o manto. Se o diabo quer te acusar de alguma coisa, você diz: diabo, hoje eu entendi que santificação é diferente. Santificação é um processo. A justificação é um ato declarativo. Ele me declarou santo, Ele me declarou perfeito aos seus olhos, Ele me declarou justo aos seus olhos. Não é processo. Ele me deu um manto. Eu visto esse manto agora. Vamos lá, igreja, mais um pouquinho de esforço. Eu visto esse manto agora e repreendo esse diabo que prende meu filho, que prende a minha filha, que prende a minha nora. Que tal falar com essa dor na tua coluna? Pelo poder do manto da justiça, toda a honra, toda a glória e todo louvor ao Cordeiro. Eu sou justo diante de Deus. Fala na tua oração, confessa, confessa, confessa. Eu sou justo aos olhos de Deus. Sou perfeito. Ele me declarou justo. Ele me declarou perfeito. Toda opressão vai embora. Toda angústia, toda depressão, todo diabo, medos e temores saiam, doenças saiam, problemas na coluna, hérnia de disco, saia, vai embora, regenera tudo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Vamos, igreja, vamos expulsar demônios nesta noite. Vamos expulsar demônios nesta noite. Vamos expulsar demônios nesta noite. Vamos expulsá-los pelo poder da justiça do Messias. O diabo tem te oprimido. O diabo tem te deixado sem forças. Mas o Espírito de Deus, pela palavra, renova a tua força nesta noite. Você é santo, jovem, porque você creu. Porque você creu. Porque você creu. Vamos, irmã, vamos empurrar esse diabo para fora da tua casa nesta noite. Solta minha filha, Satanás. Fala com esse diabo, vestindo o manto do ato declarativo de justiça de Deus. Vamos, igreja. Vamos, que Deus cura enfermos nesta noite. Deus está curando pessoas nesta noite, até mesmo pela internet agora. Se você está doente, o poder do manto agora. O poder do manto agora. Manto da justiça, justiça dele, perfeição dele, obra dele, sangue dele. Aleluia! Saiam essas dores, em nome de Jesus. O poder do pacto incondicional. Saiam essas dores. Saiam essas dores agora. Dores de cabeça, na coluna, nas pernas. A hérnia desapareça. A cegueira vai embora. Pelo poder do pacto incondicional. Vamos, igreja. Vamos, igreja. Vamos, igreja. Esforçai-vos. Esforçai-vos, esforçai-vos. Eu sou um justo. Diga para esse diabo: eu sou um justo. Ele me declarou justo. Aleluia!
é um processo, é um ato declarativo. Aleluia! Quem quer o Espírito Santo nesta noite? A Bíblia diz: Ele sela a justiça da fé. Diga: Senhor, sela-me. Senhor, sela essa justiça que vem pela fé. Aleluia! Aleluia! O sangue de Jesus tem poder. 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 Vamos dar liberdade ao Espírito de Deus. Nesta noite, vá para os braços da graça nesta noite. Esta igreja está se enchendo de poder. Aleluia! Igreja de poder! Igreja de poder! Uhul! Aleluia! Encha-se de poder, encha-se de poder, encha-se de poder. Pelo pacto incondicional, você tem direitos. Tem direitos. Uhul. Eu tenho um manto de justiça que Ele me deu, sem obras, sem obras, sem obras. Aí na galeria, vamos lá. Deus pode te dar um grande presente nesta noite, irmã, aí na galeria. O Espírito de Deus, forçando a retirada desse demônio, pelo poder do pacto incondicional, da obra de Cristo. E esta igreja se enche de poder, e se enche de poder, e os nossos jovens se enchem de poder, até mesmo as crianças. Aleluia. Aleluia.